Bachelard, eu interpreto como um filósofo diferente, que ele é justamente, ele veio do campo. Ele chegou em Paris já com 45 anos e foi, entrou, veio de Dijon, que ele desceu muito de Dijon antes, com 40 anos, mas em Paris, na Sorbonne, com 45, 50 anos. Então, ele tem toda uma ligação com a natureza do campo e está fora desse academicismo que existia naquele momento. Ele nasceu em 1889 e foi morrer em 1962. Então, ele vivenciou aquele academicismo ali com um certo pé atrás. Ele fez muitas críticas, entendeu? Teve um orientador que era um acadêmico, conceituado, formal, que era o Leon Bunge, mas ele mudou um pouco a perspectiva. Na minha tese de doutorado, eu vou trabalhar um pouco isso, porque ele vai enfatizando muito mais a questão do corpo, dos elementos, de uma química do que de uma matemática. A própria poética dele é uma poética que é voltada para um debate do corpo do homem comum. Ele viveu ali, perto de uma floresta. Ele dizia: eu visitei a floresta ancestral onde meus pais, avós passearam. Os riachos, eu vivi rodeado de riachos e rios. E ele vai dizer, interessante, que ele morou numa casa do Turão e só. Que isso dá toda a diferença. Porque no Turão você tem os sonhos, os devaneios, e você é um poeta. Os medos. E no só você vai ver a realidade, a precisão, a objetividade, ao lado cientista dele. E que quando ele chegou em Paris, ele se viu encurralado num apartamento onde ele olhava para cima e era uma outra casa. Moravam outras pessoas. Não tem mais sótão, não tem mais porão, não tem embaixo, tem outro apartamento. E ele se sentiu bem encurralado ali naquela cidade grande que era Paris, embora tivesse tido grandes. Ele foi presidente também do Centro de História das Ciências, Paris. Ele teve posto de História das Ciências na Sorbonne, que tinha sido do Abel Rey e Lafitte, que era um positivista. E depois assume e vai dar toda uma orientação diferente à história das ciências. Mas era um professor diferente, um filósofo diferente, por trazer essa origem camponesa. Dentro da poética, tem alguma nada dele? Tem alguma transcendência, alguma espiritualidade? Alguma coisa que fica em Ele não fala especificamente, não há referência a Deus, a espiritualidade, a transcendência, mas eu vejo nessa concepção de imagem, de imaginação, de arte, toda uma transcendência. E há algumas pessoas até que vivem no Bachelard a filosofia do Oriente também, por causa dessa noção distante, desse contato com a natureza. Ele promove muito um contato que é o embate. É o embate do homem contra essa natureza. Mas é um embate corporal, um embate que você traz o mundo do seu corpo. E eu acho que toda essa concepção de uma arte que é vivida com intensidade, ele fala em ascensão espiritual, ele fala. Há uma verticalidade nessa, não só no fazer a arte, como no observador. Isso eu acho interessante. O sujeito que observa a arte, ele também ascende espiritualmente. Chega a falar isso
traz o Nietzsche para corroborar isso. Eu acho que há. Professora, quando fala que ele diz que o instante vive entre dois lados, o instante vive entre dois lados. Não já se põe pelo materialismo. O instante vive entre dois lados. E nada não existe, não existe nada. O instante, porque na verdade, isso que a gente, o Bergson vai dizer que existe uma duração. Sim, a duração é. Mas para ele, o que interessa, isso vai chocar muito, porque nós somos século XX, quando surge o bacharelado, o século XX é um século historicista. Tudo a gente explica pela história, tudo a gente explica por essa duração. A gente vai querer ver como uma nação está passando por um período de crise, não vamos entrar nisso aqui, né? Um exemplo, você vai ver a história dessa nação. Então, tudo é explicado pela história. A pessoa está passando por um momento difícil, vou ver a minha história de infância, para ver de onde vem. E o bacharel vai romper tudo isso. Você é o seu presente. Ele vai trazer um psicólogo francês, que é o Pierre Jamet, que trabalha com o presente. Ele vai trabalhar com o momento, nós somos espontâneos, ele vai trabalhar com o esquizofrênico, com o selvagem, a criança, pessoas que são espontâneas. Nós somos esse ato espontâneo. O que vem depois, o que vem antes, é construído por uma racionalidade que nós também temos em nós. Mas é artificial. O André, que está aqui, meu aluno também psiquiatra, está trabalhando com outro psiquiatra que o Bachelard cita, que é o Bezoari, que também vai partir dessa, mais ou menos, da noção de instante, que é que ele vai trabalhar um sonho, mas sempre procurando entender o paciente, o sujeito, a partir desse momento presente. Por isso que ele diz, agora ele é radical, ele na intuição do instante ele não explica, não é um Kant, não é um Descartes que vem explicando. Então a gente vai ler a intuição do instante e vai dizer assim, o tempo é o instante, a realidade temporal é o instante, o verdadeiro tempo é o instante. São frases soltas. O tempo se impõe para logo seguir a morrer. O tempo existe entre duas águas. E depois ele vai pegar fundamentos na física quântica, porque na verdade na física quântica o corpúsculo tem a vida num instante. Você nem sabe se esse corpúsculo andou daqui para cá. Você pode saber na física de Newton, você vai estudar um objeto, uma bola de bilhar, que o caminho vai percorrer. Mas é muito desesperançoso você saber que o futuro é um nada. Às vezes você não é sobre isso. Meu filho, quem cuida do porvir é teologia. O cara fala que o futuro é um nada. É difícil agora, pensar em nada. que com certeza. Mas é porque que com nós, certeza que esse moço tem. a nossa educação é uma educação que nos ensina a viver o tempo como duração, como instante, como tempo histórico. A gente aprende isso desde pequeno, em casa, na escola. Então, viver esse instante, que também é uma coisa do Oriente, que é uma coisa de muitos mitos orientais. O mito é você vai um instante. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Então, os míticos compreendem melhor isso do que nós, racionais, vivemos uma sociedade capitalista, tecnológica. Aí é complicado. A ideia do Beres também é dizer, entenda o instante como quiser. A vida é formada de Deus, de vários instantes. Agora, entenda o instante como quiser. Aí fica mais, na minha concepção, meu brilho fica mais lógico, entendeu? Porque o nada é terrível. Porque quando você às vezes reage agressivamente no movimento, todo mundo vai explicar, é porque ele está chateado,
efusivamente alegres. Né? Essa coisa eu acho lá, mas é interessante que essa fase científica, eu acho que é uma fase poética, né? E não são, parece ser críticos dicotômicos, parece que ele aprofundou tanto que seja ciência, ele vai assumir que a gente faz escolhas para fazer ciência. E aí vai profundamente nos próprios elementos para extrair uma poética que, na verdade, estaria se aproximando mais de um entendimento por um outro jeito, né? Não sei se é errado dizer mais ou menos assim. Ele nunca deixou, são caminhos paralelos e opostos. Ele nunca deixou de ser um filósofo ciência. Depois que ele mergulha nesse terreno da imaginação, ele continua escrevendo livros de filosofia da ciência. Então, são caminhos inteiramente opostos, paralelos, que se complementam. Quer dizer, que o homem é, ao mesmo tempo, racional e tem imaginação. Então, o homem tem esses dois lados. Não pode um interferir no outro. Você não pode vir com a racionalidade para daí a dificuldade de refletir sobre o cinema. Você tem que estar todo momento se policiando para não